Ok? Então, olha só, essa aqui é uma questão 1, tá, da prova do semestre passado. E é bom que a gente faz essa revisão, né, do que a gente viu até agora. Tá bom? Então aqui, né, essa expressão é um exemplo de uma expressão com quantas variáveis? Né, uma função com quantas variáveis? Vocês podem falar ou escrever aqui no chat, que eu estou acompanhando aqui pelo celular, tá? Só para a gente não, Duas. só pra não ficar Duas falando variáveis. sozinho. Isso. Então, no geral, né, a gente trabalha com modelagem, as diversas situações são modeladas por funções com mais, né, de uma variável. Didaticamente, a gente trabalha muito com função com uma variável só, mas na prática, quem trabalha com tentar explicar, né, alguma coisa, alguma variável resposta dentro de um estudo, geralmente existem várias questões que explicam aquela variável resposta. Então, é importante sim trabalhar com funções com várias variáveis. Então, esse que é o objeto de estudo dessa sessão. Então, a gente vai repetir toda a análise, né? Calcular domínio, imagem, gráfico, máximo, mínimo, tudo aquilo que você já fez com função com uma variável só, a gente vai repetir agora para a função com duas ou mais. Tá? Então, essa aqui realmente uma função com duas variáveis. Então, item A aqui está perguntando o domínio. Qual é o domínio dessa função? E aí? Dá para escrever aqui mesmo. Qual é o domínio de uma função? E aí? Essa função aqui possui alguma restrição para x ou y? Tem restrição ou não tem? A soma deles não pode ser igual a zero nem menor do que zero, né? Então tá. Desculpa. Aqui está dentro da raiz quadrada. Não é isso? Então, dentro da raiz quadrada não pode ter nenhuma expressão negativa, né, com sinal negativo. Mas observe que o expoente é par. Não é verdade? Então não tem restrição. E o coeficiente é positivo. Então, eu posso entrar aqui com qualquer valor de x positivo e y também positivo, negativo, zero. Então, não há restrições nem para x nem para y. Então, eu posso entrar nessa função com qualquer par xy, Sim. que ela aceita, né, sem problema? Sim. E o conjunto de todos os pares, o R, que a gente chama de R2. Tá? Quando eu falo em R2, eu estou pensando em todo o plano XY. Tá? Então, uma função com duas variáveis, sem restrições, tem por domínio todo o R2. Se tiver restrição, aí você vai tirar alguma coisa. Aí vai ser um subconjunto do R2. Uma função com uma variável só, sem restrições, o domínio são os reais. Se tiver restrição, você vai retirar alguma coisa. O domínio vai ser um subconjunto dos reais. Uma função com três variáveis, sem restrições, o domínio vai ser o R3. Uma função com 10 variáveis, o domínio vai ser o R10. Tá? Mesmo sem saber o que é isso geometricamente falando, mas é o R10, é um espaço com 10, né, 10 componentes lá. Ok? Então, com relação ao domínio, tá tranquilo? Tá sim. Agora, imagem. E a imagem dessa função? Eu posso entrar nela com qualquer par. E aí, se eu entrar com todos os pares do R2, o resultado, né, o conjunto com todos os resultados possíveis é o meu conjunto imagem. E aí, qual é a imagem dessa função? Por exemplo, se eu entrar aqui com o par 0, 0. É o R2 também não? Não, não é o R2 não. Se eu entrar com o par 0, 0, dá quanto? Essa conta aqui. 1. Dá 1. Se eu entrar com 1, 1. Se eu entrar com 1, 1, vai dar... Da raiz de 2 R2 mais 1. Mais 1. Deixa indicado, né? Isso aí. Então, olha só. Apesar de eu entrar com dois valores, com par,
essa expressão, essa função, ela é uma máquina que opera esses dois valores e produz um número como resposta. Isso aqui é um número. Tá? Isso aqui tem, né, uma parte, né, raiz de 2 mais 1, mas é um número real. Então, a minha saída não é um par. Meu resultado não é um... Eu entro com um par, mas a resposta não é um par. A resposta é um número. Então, eu entro com... São os maiores que... Os valores maiores que zero. Na verdade, é de 1 para cima, né? Isso, porque tem um mais um, exatamente. Isso aí. Então, assim, a imagem de fato é isso aí. São os valores de 1 para cima. Então, eu vou botar assim, de 1 até mais infinito. Inclui 1, né? Então, a menor imagem possível ali, você observou que quando você entra com 0, 0, a imagem é 1. Se eu entrar com qualquer outro par, a imagem será um valor maior do que 1. Então, a imagem é um pedaço dos reais. Tá? Ok? Então, domínio, o conjunto daquilo que pode entrar na função. O contradomínio é a minha expectativa de resultado. O contradomínio de uma função como essa é os reais, mas é só uma expectativa. A minha imagem é aquilo que de fato sai. O que de fato sai como resultado é esse trecho aí, do 1 em diante. Ok? Então tá aqui, domínio e imagem dessa função. Tá aqui, tranquilo? Tá sim. Beleza. Então, agora a gente começa a pensar no gráfico. O item C pede para identificar as interseções do gráfico com os planos coordenados. Tá? Vou copiar aqui essa função. Vou para outra tela. Então, quais são os traços, né, dessa função? As interseções com os planos coordenados. Vou fazer aqui. Então, eu sei que o gráfico dessa função aqui, deixa eu botar para baixo. O domínio está no R2, que é o plano XY. Ok? O domínio é o chão. Todo plano XY aqui compõe o domínio dessa função. O gráfico de uma função com duas variáveis é uma superfície que está aqui no R3. Tá? Então, será que essa superfície que eu quero desenhar, será que ela corta o chão? Será que ela corta esse plano aqui de frente? Será que ela corta esse plano aqui que sai da tela? Identificar como é esse corte dessa superfície em cada plano coordenado é identificar os traços. É isso que está pedindo aqui no item C. Ó. Identifique as interseções do gráfico com os planos coordenados. É identificar os traços. Tá bom? E aí? Aqui eu posso chamar de Z. Z igual a x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais 1. Qual é o gráfico dessa função? É um gráfico conhecido? Aí você lembra lá de geometria analítica, já sei que padrão é esse aí, Eduardo. Beleza, show. Ah não, mas eu não sei não. Qual é o passo a passo? O passo a passo é esse. Para eu chegar no gráfico, identificar os traços é um primeiro passo. Então como é que eu sei como é que eu identifico a interseção do gráfico de interesse com o chão? É só você fazer a interseção dessa superfície aqui com o plano z igual a 0. É ou não é? Z igual a 0 define o plano XY, tá? Então aqui z igual a 0 define o plano que é o chão. Então será que a minha superfície corta o chão? É só você fazer z igual a 0. Faz z igual a 0 aqui, é só substituir, né? Resolver esse sistema é substituir. Se você substituir 0 na primeira, cai aqui, ó. E aí? Essa equação define alguma coisa? Essa equação tem solução? O que você acha? Tem como você substituir aqui, ó, x e y por algum? Não. Por valores, não, isso aqui dá 0? Não tem, né? Não, não tem. Não tem. Então é vazio. O que isso quer dizer? Quer dizer que a minha superfície corta o chão, plano XY, em algum ponto? Não, não corta em ponto nenhum.
Então, meu gráfico não toca o plano XY. Ele está acima do plano XY ou abaixo, mas não corta, não tem nenhum ponto em comum com o plano XY. Então, identificamos o traço no chão. Vou repetir esse exercício agora nessa parede aqui de frente, ó, da tela, que é o plano YZ. É só eu fazer Q igual a 0. Só eu fazer... Y igual a 0. Ah, no sim, é caso porque aqui. toca o outro, toca o oposto, tá. Isso. X igual a Nesse 0. aqui de frente é o x igual a 0. Isso. Tá certo. Então, se eu fizer x igual a 0 aqui nessa equação principal, vou cair aqui, ó. Z igual raiz quadrada de y ao quadrado mais 1. Em outras palavras, isso aqui é módulo de y, tá? Mais 1. E você sabe como é que é o gráfico do módulo? Lembra? O gráfico da função modular é o Vzinho, né? Só que aqui está mais 1, então é o Vzinho deslocado uma unidade para cima. Tá? Então você vai desenhar esse V aqui, ó. O que isso quer dizer? Que a minha superfície corta esse plano aqui de frente da tela em cima da função modular. Em cima desse V. Esse é um traço. Daqui eu já sei qual que é. Pode ser um cone? Pode. Pode ser uma calha assim? Pode também, percebe? Então só um traço é pouco. Eu preciso do outro traço também. Então qual é o traço nesse plano aqui que sai da tela? No plano XZ. Aí é só você fazer o y igual a 0. Que vai cair em algo assim. Algo similar, não é isso? É a mesma coisa. Qual é a diferença de um para o outro? É que um está no plano YZ e o outro está no plano XZ, tá? Mas é um módulo também aqui, ó. Eu faço aqui mais curto um pouquinho e o outro mais alto um pouquinho. Tá? De propósito. Eu fiz aqui ó, mais baixo do que os outros dois. Esse aqui eu fiz mais alto, só para dar uma ideia aqui de perspectiva diferente. Tá bom? Então, olha só. Esses são os traços da minha superfície. Minha superfície não corta o chão em lugar nenhum. Corta a parede de frente no módulo e corta aqui esse plano que sai da tela também na função modular. Tá? Isso aqui já me ajuda a chegar no esboço do gráfico. Ok? Até aqui, alguma pergunta? Não, tá tudo bem. Beleza? Então isso está pedindo o item C. O item D está perguntando para identificar as curvas de nível, que é um complemento. Tá? Como o meu objetivo é chegar no esboço, junto com os traços, identificar as curvas de nível me dá um respaldo para dizer assim, ó, qual é o comportamento da minha superfície fora dos planos coordenados. Aqui eu sei que ela é um módulo. Aqui eu sei que é a função modular. Mas e fora dessas paredes? Será que aqui é reto? Ou será que aqui é algo circular? Então, quem vai me dar, né, esclarecer essa dúvida é as curvas de nível, né? São as curvas de nível, identificar as curvas de nível. E o que é identificar as curvas de nível? É só você fazer, né, Z igual a K. O que é Z igual a K? Z igual a 0 é o chão. Z igual a 1, Z igual a 2, Z igual a 3 são planos horizontais. Tá? Então, quando eu faço aqui Z igual a K, eu estou considerando todos esses planos horizontais. E o que eu vejo, né, em cada fatia da minha superfície? Do gráfico que eu quero desenhar, se eu fosse fatiar de forma horizontal, se eu for fatiar de forma horizontal, é só você fazer Z igual a K lá na principal. Então, se eu tenho Z igual a K lá na principal, eu caio aqui, ó. Tá? A gente pode trabalhar um pouquinho. Por exemplo, eu posso escrever assim, raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Posso passar de forma equivalente o 1 para o outro lado. Posso elevar ao quadrado? Não posso? A gente cai assim. Isso aqui é um padrão de circunferência. Tá? Então, as curvas de nível são circunferências.
Se você for fazer o mapa topográfico, você pode fazer assim, são várias circunferências com centro na origem. Essas são as curvas de nível. Tá? E você pode vir aqui e colocá-las aqui também. Em cada nível eu tenho uma circunferência. Tá? Aí juntando Então é um as cone. duas... É um cone. Isso aí. Então juntando as duas coisas, identificar os traços e identificar as curvas de nível, me ajuda a ter uma ideia, né, a fazer o esboço do gráfico. Ah, mas eu lembro lá de geometria analítica, todos os padrões das quádricas. Né? Ah, ótimo. Ah, não lembro. Se você identificar os traços e identificar as curvas de nível, você faz o esboço. Claro, a gente não vai ficar fazendo à mão, né, qualquer gráfico. A gente faz à mão esses mais simples. Tudo que for mais complexo, a gente usa o aplicativo. Né? Por exemplo, o GeoGebra 3D. Eu tenho até um videozinho lá que a gente lá na sala virtual que a gente já trabalhou aqui, né, alguns exemplos. Tá bom? Aí com isso nós já temos aqui o item E, né, da prova, que era para fazer o esboço. O esboço é consequência. Tá bom? O esboço é esse cone. Ok? Ok, perfeito. Tá bom? Olhando o gráfico, também você pode determinar a imagem e o domínio. Nós determinamos a imagem e o domínio no início de forma algébrica, não foi isso? O domínio R2 e a imagem do 1 em diante. No gráfico, como é que você olha o domínio no gráfico? É só você projetar toda a superfície no chão. Se você pegar todo o cone e projetá-lo no chão, claro, o cone aqui é infinito, tá? A sombra dele no chão vai cobrir todo o R2. Logo, o domínio é todo o R2. E a imagem? Onde você vê a imagem? A imagem você vê aqui no eixo Z, tá? Então, a parte do eixo Z que é usada, olha só, é só a parte do 1 em diante. Então você vê também, você pode ver tanto o domínio e a imagem analisar de forma algébrica quanto aqui de forma geométrica. Tá bom? Então tá essa primeira parte, né, do nosso curso. Até aqui, gente, alguma pergunta? Querem complementar alguma coisa? Ficou bem claro. Claro? Então, beleza. Podemos continuar, então, resolvendo outras questões dessa prova? Sim, sim. Então, vamos lá. Vou tirar... Vou pegar aqui a questão 2, tirar um print aqui rapidinho. Ah, tá, questão 2 de limite. Vou botar aqui item A, a gente vai fazendo devagar. Então, a questão 2, calcule o limite e eu mostro que o limite não existe. Tá? Então, continuando essa análise da função, né? Então, domínio, imagens, gráfico, vamos calcular o limite de uma função. Né? Por exemplo, essa aqui é uma função com duas variáveis. Se fosse para perguntar aqui o domínio, qual seria o domínio? Qual o domínio dessa função aqui, se fosse o caso? Ela é uma função com duas variáveis. Então, meu ponto de partida é o R2, tá? Tem restrição? Tem sim, não pode ser negativo. Não pode ser negativo, mas aqui está ao quadrado, então nunca vai ser negativo. Percebe? Então, o negativo aqui, o não ser negativo é satisfeito, a gente pode ficar tranquilo, porque está ao quadrado e o coeficiente é positivo. A única coisa realmente aqui que vai ficar em aberto é o zero, porque agora não pode, né, valer zero, porque agora essa raiz aqui está no denominador. E isso aqui pode ser zero, não pode? Em um momento, um caso? Sim, sim. Mas no caso a gente só está analisando de baixo, né? Aqui não tem restrição nenhuma, aqui que tem. E aqui não pode Sim, ser sim. 0, 0. Ou seja, o domínio dessa função é todo R2, com exceção de um ponto só. Com exceção do ponto 0, 0. Tá? Então, se eu for fazer aqui o esboço, quer dizer que eu posso entrar nessa função com qualquer par, exceto a origem.
Tá bom? Então, se a pergunta for, calcule a imagem no ponto 0, 0, a resposta é imediata. A resposta é, não existe. Quando o x é 0 e o y é 0, essa função aqui não tem resultado, porque não existe divisão por 0. Mas aqui, o x não é 0. O y não é 0. Ele tende a 0, 0. E aí? Então, são duas coisas aqui. A ideia de limite, que não é nova para vocês já viram isso em vários momentos. Então, x aqui vai para 0. Então, o numerador aqui tende a 0. O denominador tende a 0. Então, isso aqui é um valor próximo de 0, isso aqui é outro valor próximo de 0. E a razão entre eles eu não sei, porque eu não sei o quanto, quem é o maior, se o numerador é maior, se o outro é maior, não sei qual é essa razão. Então, é indeterminado. Tá? Então, como é que a gente resolve esse caso? E aí? Quando eu tinha uma função com uma variável só, era fácil calcular um limite. Eu tinha só uma variável, era só uma dimensão. Eu poderia ir até esse ponto pela direita ou pela esquerda. Eu calculava os limites laterais. Se eles existissem e fossem iguais, então o limite existe e é aquele valor. Se eles fossem diferentes, o limite não existe. Ótimo. Então, calculava os laterais. Se existem e são iguais, o limite existe. Se forem diferentes, então o limite não existe. Só que aqui, eu estou numa dimensão maior agora. Eu não estou só nos reais. Eu estou no R2. Será que daria para usar L'Hospital? Então, o L'Hospital eu só posso usar quando eu tenho uma variável. Ah, tá. Se você mudar aqui o sistema de coordenadas, tá? A gente pode até fazer isso. A gente pode até mudar aqui para polar, porque a polar tem a vantagem de tratar só o R como variável, nesse caso. A gente pode até, passando para polar, uma vez que passou para polar, aplica L'Hospital pensando só na variável R. Tá? Então, aqui duas observações, então, antes de a gente continuar. Eu posso me aproximar da origem pela direita, pela esquerda, mas posso me aproximar por cima, por baixo, inclinado. Posso me aproximar por vários caminhos. Aliás, são infinitos caminhos. Então, eu não consigo mais esgotar todos os caminhos, como eu esgotava antes. Porque antes eram só 2. Eu esgotava todos. Agora eu não consigo esgotar todos, para mostrar que todos existem e são iguais. Então, mostrar que o limite agora existe, calculando alguns, não vale. Tá? Mas se você calcular 2 caminhos distintos, com resultados diferentes, você mostra sim que o limite não existe. Tá bom? Aqui eu não sei, a gente pode até racionalizar, Deixa eu ver se racionalizar aqui já resolve. Às vezes resolve. Então aqui, o limite quando xy tende a 0, 0. Se a gente racionalizar, eu vou multiplicar pela raiz numerador e denominador, não é isso? Multiplicando aqui pela raiz, não. Sei que é simplificar. Ainda fica assim, né? Acho que não simplifica muito, não. Então, posso passar para polar, pode ser? A gente aplica L'Hospital? Pode? Então, qual é a vantagem de se passar para polar? O que você precisa saber? Tudo que é x, a gente troca por r cosseno θ. Tudo que é y, eu troco por r seno θ. Essa expressão aqui, em polar, é conhecida, e a gente sabe que isso aqui se reduz a r ao quadrado. Então, o problema aqui fica assim, fica r cosseno θ mais r seno θ, dividido por raiz por R só, porque se R é quadrado, fica só R. É verdade. Isso aí. Tá? Então, passei para polar. A vantagem está aqui, que basta o R ir para 0. Você faz o R para 0, já reduz, já resume essa ideia de ir para a origem. Tá? A única observação é que o θ tem que existir para tudo θ, Caso o limite exista, não pode haver restrições para θ. Tá bom? Aqui eu posso simplificar.
Posso botar o R em evidência e simplificar. E a minha expressão fica, a resposta é cosseno θ mais seno θ. Conclusão, o limite existe ou não existe? Se eu passei para polar, no final eu encontrei uma expressão em θ. Existe? Né? Assim, existe uma expressão como resposta, mas se o θ for 0, isso aqui vai ter um valor. Se o θ for π, isso aqui vai ter outro valor. Se o θ for π sobre 4, isso aqui vai ter outro valor. Ou seja, para cada θ, eu vou ter um limite com resultado diferente. Então, no final das contas, isso aqui equivale a dizer o seguinte, para θs diferentes, limites diferentes. É como se fossem limites laterais diferentes. Conclusão, o limite geral não existe. Tá? Então, se você passa para polar, e no final das contas encontra uma expressão em θ, a conclusão é que o limite não existe. Por quê? Porque se tem θs diferentes, se você tomar θs distintos, você vai ter limites com resultados distintos. Ok? Se o resultado aqui fosse uma constante, se aqui fosse uma constante, aí eu posso passar para polar e no final das contas achar uma constante. Aí eu observo, no decorrer das contas, está valendo isso aqui? Está valendo para todo θ? Se tiver, realmente se não apareceu nenhuma restrição... Se ali fosse uma constante? Isso. Aí, se o resultado for uma constante, se o resultado for uma constante, no desenrolar das contas, não apareceu nenhuma restrição para θ, quer dizer que o limite existe e é aquela constante. Então, passar para polar, né, é útil para mostrar tanto que o limite existe, quanto que o limite não existe. É só você saber interpretar o resultado. Ok? Podemos fazer o item B? Sim, sim. Aqui, item B. De novo, uma função com duas variáveis também não existe na origem. É justamente esse o ponto em questão para calcular o limite, né? O ponto interessante. Tá bom? Essa aqui a gente pode... Podemos passar para polar. Podemos calcular por caminhos distintos e ver se eu encontro resultados diferentes. Posso passar para polar e vejo o que encontro. Tem várias maneiras. O que você acha? Matheus foi embora? Fui não. Não, veio, mas... O que você acha para fazer essa aqui? Como é que você faria? Será que você tomaria caminhos distintos? Passaria para polar? Ou tem também tem uma questão de fatorar, né? Tem um jeito de fatorar aqui, que às vezes é conveniente ou não. Não sei. Mas eu vou fazer diferente, ó. Posso até passar para polar também, para a gente comparar. Mas, por exemplo, eu queria até a origem. Posso pegar o caminho que coincide com o eixo X, que é a reta y igual a 0. Eu vou calcular o limite por um caminho específico. Estou fazendo o x indo para 0 e o y não vai para 0. O y é 0. Tá? Então, se o y é 0, o denominador fica mais simples. O denominador é só x ao quadrado. E o numerador, aqui o y é 0. Cosseno de 0 é 1. Então, aqui é x ao quadrado. É verdade? Então, quando o y é 0, esse limite... O limite é 1. É 1. Ou seja, o limite por esse caminho existe e é 1. Posso concluir que o limite geral por todos os caminhos também irão existir? E todos serão iguais a 1? Não.
Tenho Não, só um tem que fazer palpite. outro, né? Por outro Isso, caminho para. São até dois caminhos distintos já define ou tem que fazer mais de dois? Então, se você fizer dois caminhos distintos com resultados diferentes, é suficiente para dizer que o limite não existe. Mas se você fizer Entendi. dois com resultados iguais, não é suficiente para dizer que o limite existe, porque dois agora, nesse contexto, não configura todos. Entendi. Tá? Então, essa questão de fazer por caminhos só vale se você quer mostrar que o limite não existe. Aí você tem que falar aqui um outro caminho que dê um resultado diferente. Tá? Por Entendi. exemplo, x igual a zero. Se o x é zero, eu estou nesse caminho aqui, ó, que coincide com o eixo y. É o x igual a zero. E o y agora tende a zero. Se o x é zero, meu denominador é mais simples. É só y ao quadrado. E aqui é zero. Aqui é zero. Zero agora. Olha Já só. posso dizer que não existe. Dois caminhos distintos com resultado diferente. Conclusão, o limite não existe. São duas maneiras de mostrar que o limite não existe. Ó. Passar para polar e no final das contas achar uma função em θ, ou tomar dois caminhos distintos com resultados diferentes. Logo, o limite também não existe. Ok? Tá bom? Posso continuar? Pode sim. Então, nessa questão 2 aqui de limite, tem ainda a questão do item C. Essa aqui, em particular, é x ao quadrado mais y ao quadrado sobre seno de x ao quadrado mais y ao quadrado. É também uma função com duas variáveis, não existe no ponto 0, 0. Mas será que o limite existe nesse ponto? Você lembra dessa expressão aqui? Essa aqui tem a versão mais simples assim. Ó. Quando você tem limite, né, de qualquer coisa quando x vai para zero. Essa razão aqui é uma razão conhecida. Não sei se vocês lembram dessa expressão. Quando você tem argumento perto de zero, o seno de algo perto de zero tende ao próprio ângulo. Tá? Se você tomar arcos bem pequenos, o seno desse arco é praticamente o próprio arco. Isso é fácil de ilustrar se você for ver o seno no círculo trigonométrico. Aqui você tem um arco qualquer. Está aqui de vermelho. Aqui eu tenho um arco qualquer. θ. A projeção dele no eixo y é o seno dele. Olha, se esse arco for bem pequenininho, a projeção dele aqui é praticamente o próprio comprimento do arco. Tá? Então essa razão aqui tende a 1. Se eu estou perto de zero, essa razão aqui tende a 1. É o que a gente chama de limite fundamental trigonométrico. Tá bom? Então quando eu tenho limite de seno de qualquer coisa sobre essa mesma qualquer coisa, quando essa qualquer coisa tende a zero, isso aqui tende a 1. Isso aqui nada mais é do que uma variação disso. Tá? Eu tenho aqui, ó, seno de uma expressão, é a mesma expressão aqui, ó, e isso tende a zero. Então isso aqui é uma variação desse limite fundamental trigonométrico. Tá? Então esse limite aqui existe e é 1 pela mesma razão aqui que a gente já tinha visto antes. Tá bom? Mais uma curiosidade. Ok? Então é isso, gente. Beleza? Então essas duas questões, né? Falou de função e falou de limite. E a gente fala de limite porque a gente quer falar, na verdade, de continuidade.
né, o conceito de continuidade, porque quando você trabalha com uma função, e essa função, se você puder trabalhar com uma função que é contínua, essa função tem vantagem sobre as outras que não tem essa característica. Então, o que é uma função contínua? É uma linha contínua. É uma linha que você traça ela sem tirar o lápis do papel. Agora eu tenho uma superfície. O que é uma superfície contínua? É uma superfície também que você olha para ela e ela não tem buraco, não tem rachadura. Por exemplo, agora há pouco a gente fez um cone. O cone é uma superfície contínua. O plano é uma superfície contínua. Então, nós temos superfícies que são contínuas. E a minha função pode ter 3 ou mais variáveis e ter essa característica, dela ser contínua ou não. Então, como é que você verifica se uma função ela é contínua? Bom, ela é contínua ou não em um ponto. Tá? Então, será que ela é contínua no ponto AB? Então, o que ela tem que ter? Ela tem que ter imagem, tem que ter o limite, quando eu me aproximo desse ponto, AB no caso, e o limite tem que ser igual à imagem. Então, ser contínuo ou não, a conta que você precisa fazer é isso. Se a minha função ela é contínua num ponto específico, tem que ter imagem, é necessário, tem que ter limite, é necessário, mas mais do que isso, o limite precisa ser igual à imagem. Tá? Então, esse é o ponto que a gente queria chegar quando a gente fala de limite. É uma parte da conta para mostrar se a função ela é ou não contínua. Ok? Aí com isso a gente fecha mais uma parte aí do curso, que é a questão de limite e continuidade. Fala, gente, como é que tá? Tá nesse ponto. Tem alguma pergunta? Aqui tá tranquilo, mestre. Tranquilo? Continuamos ou tá bom? Vocês que mandam, porque às vezes também precisa falar tudo num dia só, né? Quem tá... Fala, a gente continua fazendo a prova ou tá bom? Bom, para mim, eu posso pegar os exercícios para fazer essa semana e aí na próxima eu venho já com a dúvida. Acho que Isso. tendo eu a tô na mesma dúvida em situação. mãos é mais produtivo. Pode ser, pode ser. Tudo bem, Matheus? Por mim também, eu tô na mesma situação, mas... Então tá jóia. Então, assim, pelo nosso planejamento aqui, essa semana a gente encerra essa parte aí de funções com várias variáveis, né? Então, eu já marquei lá os exercícios, né, do Stuart. Então, dá uma olhadinha na lista, né, que não deu nessa semana. Semana que vem a gente pode trabalhar sem problema, tá? Tô vendo que semana que vem é feriado, né? É? Então você tem Eu nem mais sei se... noção do que é feriado e do que não eu é. também não, mas nem sei se vai... a princípio, por mim, não tem feriado, não. Né? Mas qualquer coisa, tá? E tem assim, Dia eu vinte e também... três é feriado de Isso. quê? Eu não faço Aqui ideia. no Rio é feriado. Mas é no Rio Estado ou no Rio ou na É cidade? estado. Porque se for... É Ah, tá. estado. Ah, então é É São feriado. Jorge. É São Jorge, se eu não me engano. Ah, Bom, olha só. Assim, segunda-feira, eu atendo também um pessoal de cálculo 2 segunda-feira. Se vocês tiverem disponibilidade, quiserem participar, também pode só me mandar meu interesse que eu mando o link para vocês, tá? Vocês têm compromisso? segunda-feira. Segunda-feira. É qual Eu horário? posso. É Qual horário? 7h20 também. 7h20. Eu acho que a aula de moderna acaba 7. Eu acho que dá sim. Eu vou Já, só dar uma verificada no horário da aula de moderna. Mas eu isso. acho que sim, eu acho que ela acaba às 7 horas. Porque teria mais uma opção também, né? Até para tirar dúvida, até para acompanhar também a dúvida de Sim. outros, né? Porque segunda-feira é uma turma maior, tem mais gente também tirando dúvida, às vezes é uma dúvida de um, né? Serve também para motivar outras questões. Mas tá bom, gente. Então fica assim. Tá bom? Então se organizem, né? Se Deus quiser, agora a gente está retomando, né? Para valer mesmo o curso. Tá? Se organizem. Essa semana eu já vou colocar. Acho que vou até continuar seguindo o planejamento original, disponibilizando os vídeos, tá? Para não acumular muito. Mas as questões eu vou sempre cobrando um pouco antes, tá? Nunca vou cobrar assim
o vídeo da semana e a questão da semana, não. Vou sempre dar um tempo, pelo menos de uma semana, para a gente se encontrar, tirar dúvida, aí depois eu cobro. Combinado? E, professor, sobre a prova do dia 30, ela vai ser aplicada no dia 30? Isso, então, a única diferença da prova para as demais coisas é que eu vou deixar, eu vou disponibilizar ela assim um tempo maior, tá? A princípio, estou querendo deixar o dia todo. Para o momento que você puder fazer, você faz e te salva em PDF e bota lá para mim. Entendi. Tá bom? Aí no dia 30, assim, no caso, a gente não tem realmente encontro síncrono. Eu deixo o tempo disponível para quem não terminou terminar a avaliação. No caso, ela vai ser disponibilizada antes e entrega no dia 30, é isso? Isso, não, eu disponibilizar mais cedo só. Entende? Mas vai ser no mesmo dia. Vai ser no mesmo dia, é. Entendi. Tá? Pode disponibilizar até assim, meia-noite, até um dia antes. Mas é para entregar até o dia 30 mesmo. Pronto, certo, entendi. Tá bom? Então tá bom, gente. Obrigado, Ok. então, pela participação de vocês. Seja bem-vindo aí mais uma vez. Matheus também, Obrigada. estamos aí retomando né, nosso trabalho. Tá bom? E qualquer coisa, a gente podemos explorar mais o grupo do WhatsApp também, tá? Tinha uma dúvida, pode tirar print, bota lá no grupo. Aos poucos a gente vai respondendo. Pronto. Tá bom? Perfeito, professor. Então tá bom, gente. Um grande abraço, então. Boa noite. Bom final de semana, boa semana de estudos. A gente se fala, então, pelo WhatsApp. Grande abraço. Obrigado, boa noite. Valeu, boa noite. Valeu, Tchau, mestre. tchau.